No último domingo, nosso irmão amado, Vilmar, nos lembrou sobre famílias amigas de Deus cultivam a fé. Interessante que ele falou um ponto que mexeu bastante comigo, foi que essa amizade, esse relacionamento com Deus, nós não encontramos em qualquer lugar. Nós encontramos apenas na palavra de Deus, na Bíblia. E esse relacionamento com Deus nós precisamos cultivar. E ele falou para nós alguns segredos que nós precisamos cultivar: a fé, a obediência, não esmorecer, a fé que transcende, a fé de entrega. E hoje, nesta manhã, nós vamos dar continuidade, um pouco mais falando sobre fé. Mas hoje nós vamos falar uma fé que nós vamos estar direcionando um pouco mais para nossos filhos. Então, pais, futuros pais desta igreja, hoje a mensagem é voltada em especial para nós. No final, nós vamos entender o porquê. Amém? Como o título fala, como ensinar os filhos a lição da fé. O texto que nós vamos trabalhar hoje para buscar esse aprendizado, ele se encontra em Gênesis capítulo 22, do versículo 1 ao 19. Quem puder ir até essa passagem e me acompanhar na leitura. Gênesis capítulo 22, versículo 1 ao 19. Diz assim: passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome o seu filho, o seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto no monte que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, o seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele aos seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele armou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso até hoje se diz: o monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que te abençoarei
e farei seus descendentes tão numerosos como a estrela do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então voltou Abraão a seus servos, e junto partiram para Berseba, onde passou a viver. O texto que nós estamos olhando do Antigo Testamento, não existe nenhum outro texto igual a este em expressão dramática. Em toda a Bíblia só existe um superior a esse, que é a crucificação do Filho de Deus, que está nos Evangelhos. Mas a verdadeira razão para a qual eu escolhi esse texto para hoje nós refletirmos é porque encontramos duas vezes nesse texto uma expressão muito linda acerca do relacionamento entre o pai e o filho, que ele se encontra no final do versículo 6 e 8, que ele diz a seguinte frase: os dois iam caminhando juntos. Os dois iam caminhando juntos. Quero convidar você nessa manhã a meditar junto comigo sobre o companheirismo em que deve existir entre os pais e filhos, de forma que os filhos cresçam e tenham os seus caráter moldado por esse relacionamento intenso, profundo e duradouro. Olha só como é importante nós pais caminharmos lado a lado com os nossos filhos, ajudando eles sobre a lição da fé. Se nós olharmos para o texto e formos aplicá-lo em nossas vidas, em nossa caminhada cristã com nossos filhos, que lição nós podemos ensinar a eles, baseado no texto que nós acabamos de ouvir? Eu vou compartilhar com vocês 4 pontos muito importantes que nós podemos ensinar aos nossos filhos, e isso vai fazer com que conduza eles a ter uma fé cada vez maior, e no final, isso vai dar a eles o prêmio, que é a coroa da vida, que é a eternidade com Deus. Primeiro ponto, diz assim: ensine seus filhos o que significa provação. O texto começa com a expressão, ali em Gênesis, capítulo 22, passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova. Na verdade, a vida toda de Abraão foi uma sequência de prova, mas essa certamente foi a maior entre elas. Deus quer provar a nossa fidelidade, a nossa capacidade de obedecer, a nossa disposição de continuar no seu caminho sem vacilar. Deus nos faz passar por duras experiências na vida para forjar a nossa fé. Vamos para um texto que está em Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4, para nós compreendermos um pouco mais sobre a palavra provação. Tiago, capítulo 1, versículos 2 e 4. Diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Versículos 12 e 13. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém a tenta.
A Bíblia nos ensina que a aprovação produz perseverança. E a perseverança, ela nos ajuda no crescimento. O crescimento nos leva à maturidade. Correto? Mas de que forma que nós, pais, podemos ensinar nossos filhos sobre o que é provação? Converse com seus filhos sobre as dificuldades enfrentadas durante a sua caminhada cristã. Talvez isso é muito importante para eles entender e compreender o quanto você já passou por momentos difíceis na vida de vocês. Mas lembrando que sempre Deus ajudou, sempre Deus mostrou uma solução para vocês. Isso é importante mostrar para eles o quanto a família já vem passando por alguns momentos, né, de altas e baixas tribulações que a vida nos oferece, mas que Deus, o Todo-Poderoso, sempre nos ajudou, sempre nos acolheu. Em suas orações em família, reafirme a fé e a certeza da bondade de Deus conosco. Devemos lembrar sempre dessa generosidade de Deus com cada um de nós. Lembrar que, por mais difícil que seja as nossas lutas, sempre Deus está lá para nos ajudar. O segundo ponto que nós podemos olhar do texto e ensinar para nossos filhos, né, sobre a lição da fé, é: ensine os seus filhos a crerem sempre nas providências de Deus. Mostre a eles que Deus é um Pai provedor. E sua providência não tem limitações. Deus nunca falar para nós assim: não, você já acabou a tua cota. Deus é um Pai que nos dá inúmeras limitações das providências, quando nós realmente confiamos no seu poder. A graça e a misericórdia divina são tesouros e fontes inesgotáveis de recursos que o próprio Deus coloca à nossa disposição, mesmo em tempos difíceis de luta. Deus sempre estará conosco. Irmãos, a convicção de Abraão era tão firme que quando ele falou: Deus pediu o sacrifício do meu filho, ele é capaz de prover solução para que a promessa que me fez não caia por terra. Olha só a tamanha fé que Abraão tinha, tamanha consciência que ele tinha da certeza que Deus ia dar a ele uma providência. Quando Abraão respondeu à pergunta de Isaac, dizendo: meu Deus, Deus proverá a si o cordeiro, meu filho, ele não estava mentindo. Ele não estava mentindo. Abraão confiava plenamente em Deus. E a experiência de fé vivida por Abraão, ela teve uma consequência que ajudou Isaac a se tornar um grande homem de fé. Veja como isso é importante, essa transmissão de confiança, de fé para os nossos filhos. Isso faz com que eles cresçam e também tenham essa convicção, essa certeza que Deus é um Pai que provê todas as coisas para nós. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, não precisa ir lá que eu leio para vocês o texto, só para nós entendermos um pouco mais sobre esse Deus que sempre está do nosso lado. Vejamos o texto. Nos lembra que Deus consola o coração de alguém que está duramente sendo provado. Ele diz assim: não sobreveio a vocês tentação que não fosse a dos homens, e Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados, além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo lhes providenciará um escape, para que possam suportar. Deus está conosco o tempo todo. O tempo todo. E quando nós estivermos
sendo tentados, como ele fala aqui, ele dará um jeito de nos mostrar uma saída, um escape, quando formos sobrecarregados, acima daquilo que nós não podemos suportar. Deus é tão bom conosco o tempo todo. Trazendo para nossos filhos, como que os pais podem ensinar os filhos sobre essa providência de Deus, como foi falado agora há pouco. Mostre para seus filhos que Deus sempre nos dá o necessário para vivermos. Lembre-se de falar para seus filhos, quando vocês adquirirem algo importante para a família, né, seja um bem material, seja o que for, que aquilo que Deus está abençoando vocês vem de Deus. Aquilo é uma bênção de Deus para a família de vocês. Não é eu que estou conseguindo, é Deus que está permitindo. E isso tem que estar no nosso coração. Isso tem que estar claramente aberto para nós ensinarmos nossos filhos, porque é Deus que me dá a minha saúde, é Deus que me dá o meu trabalho, é Deus que proveu o sustento para a minha família, é Deus que me deixa em pé nesse momento. Não é eu. Por mim, eu não tinha nem saído da cama hoje. Mas Deus tem um propósito para nossas vidas. É Ele que faz todas as coisas acontecerem. É Deus que está no controle de todas as coisas. E isso, irmãos, é muito importante nós ensinarmos para nossos filhos. Que as providências de Deus, é Deus quem dá. O terceiro ponto que nós podemos tirar desse texto é ensinar nossos filhos sobre a lição da fé a serem obedientes a Deus. Abraão já era um homem muito idoso, como nós vimos no texto. Isaac era um adolescente forte e saudável, pelo que nós vemos no texto. Isaac poderia escapar facilmente das mãos de Abraão, se ele quisesse, no momento em que Abraão estava amarrando ele junto àquele altar. Mas o que foi que Isaac fez? Ele submeteu a obediência ao pai, Abraão. Ele deixou-se amarrar e ser colocado sobre o altar do sacrifício em completa submissão ao pai e a Deus. Isto é obediência. Não é apenas Abraão que submeteu a Deus, o filho também submeteu a Deus. Esta é a obediência que agrada a Deus. Fé e obediência. Submissão e rendição completa da nossa vida para Deus. Esta obediência tem que estar firme em nosso pensamento, no nosso caráter. E isso nós precisamos sempre estar trabalhando. Mas como que nós, pais, podemos ensinar nossos filhos sobre essa obediência a Deus? Fale para seus filhos que não há limite de idade para obedecer a Deus. Não há. Seja pequeno, seja grande, seja idoso, né? Olha o exemplo de Abraão. Qual era a idade de Abraão? Olha o exemplo de Noé. Pessoas que já estavam com uma idade, né, bastante experiente, vamos dizer assim, e mesmo assim, eles obedeceram aos mandamentos de Deus. E isso é importante nós falarmos para nossos filhos, né? O quanto isso ajuda a eles aprender sobre essa obediência a Deus. De maneira sábia também, lembre eles do preço da desobediência. Como foi o exemplo, por exemplo, de Sansão, de Jonas, né? Os quais personagens bíblicos nós sabemos que desobedeceram à palavra de Deus e eles pagaram um preço pela desobediência. E isso tem que estar claro na nossa mente e na mente deles. Nossa vida é feita de escolhas, mas tudo tem um preço. E com relação às coisas de Deus,
não é diferente. Deus também nos dá o livre-arbítrio de escolha, mas as consequências virão. E isso nós precisamos ensinar nossos filhos, mostrar a eles que o caminho do Senhor também tem as suas razões, os seus preços e as suas consequências. Ensina seus filhos, o quarto ponto, ensine seus filhos sobre salvação. Quando Abraão estava prestes a cumprir o sacrifício a Deus, uma intervenção divina apareceu no exato momento. Na hora que ele ia pegar a faca para sacrificar o Isaac, o que foi que aconteceu? Veio o anjo e anunciou a ele que não toque no rapaz. Deus não permite o sacrifício de Isaac. Deus dá livramento ao pai e ao filho. O filho, ele escapa da morte prematura. Ao pai, escapa da dor de sacrificar o filho. E olha que interessante, pai e filho juntos, aproveitam, contemplam a grande bênção do Senhor. Por quê? Porque obedeceram. Deus deu a eles a salvação. Isto significa que Deus dá a salvação, irmãos, para a família toda. A salvação que não foi somente para Abraão, foi para toda a família de Abraão. E Deus quer salvar cada membro de nossa família. Deus não quer só a mim. Deus quer a minha família toda. Para isso Ele quer nos usar. Para isso Ele quer que nós ensinemos nossos filhos sobre a lição da fé, para que eles possam realmente compreender esse chamado e juntos com os pais nós alcançarmos essa vitória. Existe um paralelo entre Isaac e Jesus. Se nós olharmos para o texto, vemos que Isaac levou a lenha sobre os seus ombros. Ele subiu a montanha carregando a lenha, sobre o qual seria sacrificado e queimado, assim como Jesus carregou a cruz para o Calvário. Repare, entretanto, uma grande diferença. Abraão ofereceu em sacrifício um cordeiro no lugar do seu filho. E Deus ofereceu o seu filho no lugar do cordeiro. E no final, Deus cumpriu tanto a Abraão quanto a Deus as promessas, onde livrou, o filho da morte eterna. Precisamos falar mais com os nossos filhos sobre a salvação. Podemos citar exemplos de homens que salvaram não só a sua vida, mas a vida da sua família. Como eu disse agora há pouco, Noé, um grande exemplo para nós. Podemos usar outros personagens bíblicos que, através da sua obediência, através da sua fé, não salvaram somente a si, mas a da sua família. Assim como Abraão foi um homem obediente, Isaac também aprendeu do seu pai sobre a fé que precisamos ter. Nós devemos ensinar aos nossos filhos nos dias de hoje. Precisamos alimentar isso para que eles possam estar convictos que a fé, a obediência, nos leva a Cristo. Muitas vezes nós precisamos falar isso para eles, para que eles possam realmente compreender que não é somente as bênçãos do pai, dos pais, que leva toda a família na salvação. Os filhos precisam compreender e fazer a sua parte, assim como Isaac fez a parte dele quando ele compreendeu, a verdadeira obediência ao pai. Então é importante que os filhos também possam refletir sobre essa promessa. E nós, pais, ensinar a fé aos nossos filhos há de ser o maior desafio que os pais têm na vida. Ensinar a eles. O maior desafio
que nós temos na vida em relação aos nossos filhos. E devemos mostrar a eles o caminho e ajudá-los a conduzi-lo nessa caminhada. Nós precisamos ajudá-los eles, para que juntos possamos alcançar a eternidade e juntos possamos alcançar o prêmio maior, que é a coroa da vida eterna. Deus prometeu aos que o amam. E se Deus prometeu e nós fizermos a nossa parte, certamente Deus nos irá abençoar. Que Deus nos abençoe e que possamos sempre estar olhando e meditando sobre essa grande lição que Deus tem nos dado, nós como pais, que é ensinar nossos filhos na fé cristã. Que Deus nos abençoe.